Aqui há sabedoria, marcados pela besta. Seja bendito Elá, o nome de Deus para todos sempre, porque a sabedoria e a força a Ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos verdadeiros sábios e entendimento aos que buscam discernir e conhecer. Revela mistérios profundos e enigmas ocultos. Conhece o que jaz nas trevas, e a luz habita nele em todo o seu resplendor. Eu te agradeço e te louvo. Daniel 2, 20-23. E a mim foi esclarecido este mistério, não por ter eu mais sabedoria entre todos os que vivem na terra, mas para que saibas a correta interpretação e compreendas toda a profecia, e que nunca mais venha a ser enganado. Capítulo 1. Os valentes tradutores. John Wycliffe. Em 1428, ocorreu um evento de extrema controvérsia relacionada a um homem chamado John Wycliffe. A Igreja Católica condenou ele por heresia, e seus ossos foram exumados, queimados, e suas cinzas foram jogadas em um rio. Wycliffe já tinha morrido há 44 anos atrás, mas a fúria causada por sua ofensa ainda permanecia viva. John Wycliffe era teólogo inglês e professor na Universidade de Oxford. Ele foi convidado pelo parlamento para chefiar as discussões entre o parlamento e a Roma papal. À medida que se envolvia mais com a igreja, crescia sua indignação diante da corrupção e dos interesses pessoais que pareciam permear o papado. Determinado a agir, Wycliffe começou a publicar panfletos argumentando que a igreja deveria abandonar a busca por riqueza e poder, focando-se, em vez disso, nos cuidados com os mais necessitados. Em sua ousadia, chegou a descrever o Papa como o Anticristo, o sacerdote mundano de Roma e o mais amaldiçoado dos batedores de carteira. Essa postura desafiadora não passou despercebida. Em 1377, o bispo de Londres exigiu que Wycliffe aparecesse perante sua corte, juntamente com seu protetor, o Duque de Lancaster, John de Gaunt, filho do rei e aliado de Wycliffe, para explicar as coisas surpreendentes que brotavam de sua boca. Wycliffe só não foi para a fogueira por conta da proteção por parte da corte inglesa, mas acabou forçado a deixar seu posto como professor em Oxford e teve seus escritos condenados. O Papa emitiu uma carta oficial em que acusou Wycliffe de vomitar do calabouço sujo de seu coração as mais perversas e condenáveis heresias. Wycliffe defendia a ideia de que a Bíblia deveria estar acessível para todo o povo. Visto que a Bíblia contém Cristo, tudo o que é necessário para a salvação, ela é necessária para todos os homens, e não apenas para os sacerdotes, escreveu ele. As pessoas que não sabiam ler nem falavam latim dependiam exclusivamente dos sacerdotes para receber instrução religiosa. Infelizmente, muitas dessas doutrinas e crenças populares, como purgatório e venda de indulgências, não tinham base nas Escrituras. Percebendo esta lacuna, em 1382, John Wycliffe decidiu empreender uma tarefa ousada. Juntou-se a outros estudiosos e dedicou-se em produzir e produziu a primeira tradução da Bíblia em inglês, que ficou conhecida como a Bíblia de Wycliffe.
Em 1391, a Igreja retomou sua perseguição a Wycliffe. Contudo, o teólogo já havia falecido 7 anos antes, em 1384. Com poucas opções à sua disposição, o Papa tomou uma atitude drástica em 1428: exumar os ossos de Wycliffe, queimá-los e lançá-los em um rio, para evitar qualquer forma de reverência a seu túmulo. O arcebispo da Catedral de Canterbury disse que Wycliffe tinha sido aquele canalha pestilento, de memória condenável, sim, o precursor e discípulo do Anticristo, que além de sua maldade, inventou uma nova tradução das Escrituras em sua língua materna. Jan Hus. Jan Hus foi um padre e teólogo tcheco. Hus foi profundamente influenciado pelas ideias de John Wycliffe, especialmente em relação à autoridade da Bíblia e à corrupção na Igreja Católica. Ele compartilhou o desejo de Wycliffe de que a Bíblia fosse acessível a todo o povo comum em sua língua nativa, a língua tcheca, para que todos pudessem entender os ensinamentos cristãos sem depender apenas do clero. E produzir uma Bíblia em tcheco se tornou sua prioridade. E em 1416 surgiu a primeira Bíblia tcheca. A publicação do livro foi considerada uma provocação direta àqueles que ele chamou de os discípulos do Anticristo, e a consequência era previsível. Hus foi preso por heresia, condenado como herege e morreu queimado vivo na fogueira. Mas antes de morrer, então ele disse: hoje vocês assarão um ganso magro, mas em 100 anos ouvirão um cisne cantar. Não serão capazes de assá-lo, e nenhuma armadilha ou rede poderá segurá-lo. William Tyndale. William Tyndale foi um influente teólogo inglês do século XVI. A tradução da Bíblia de Wycliffe ainda estava proibida, e a maioria das pessoas ainda não tinham ideia do que a Bíblia realmente dizia. Tyndale tornou-se convencido da importância de disponibilizar a Bíblia em inglês para que todas as pessoas pudessem ler e compreender as Escrituras por si mesmas, em vez de depender da interpretação do clero. Decidido a tornar a Bíblia acessível ao povo comum, Tyndale deixou a Inglaterra em 1524 e foi para a Europa continental, onde continuou seus estudos e trabalhou na tradução do Novo Testamento para o inglês. Em 1526, ele publicou a primeira edição impressa do Novo Testamento em inglês, baseada diretamente nos textos originais gregos. A tradução de Tyndale foi uma conquista notável, pois ele conseguiu transmitir os ensinamentos bíblicos em uma linguagem clara e acessível, tornando-os compreensíveis para o leitor comum. No entanto, essa iniciativa encontrou forte oposição da Igreja Católica, que viu sua tradução como uma ameaça ao seu poder e autoridade. Como resultado, as cópias da tradução de Tyndale foram proibidas na Inglaterra, e a Igreja lançou uma perseguição implacável contra ele e seus apoiadores. Tyndale foi acusado de heresia e traição, e em 1536 ele foi preso e condenado à morte por estrangulamento e queimado na fogueira. Mas o clima religioso parecia menos opressivo na Alemanha, pois lá ouviram um cisne cantar. Um monge católico chamado Martinho Lutero já havia traduzido a Bíblia para o alemão. A reforma protestante estava se acelerando. A Bíblia começou a ser mais acessível e, consequentemente, mais estudada. E então começaram a surgir as primeiras teorias sobre o Anticristo e a marca da besta.